Dando continuidade, hoje é o último dia, que nós vamos falar sobre perseverança. Dando continuidade a esse tema, obrigado. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja é perseverar em oração. É um título, é um tema que pode se tornar assim tão comum, mas que às vezes ele é difícil para alguns de ser cumprido, de perseverar em oração. E quando eu estava preparando essa palavra, tanta coisa sobre oração veio à mente, tanta coisa Deus colocou no meu coração para falar, mas não vai dar para falar quase nada do que eu tinha, do que eu queria. Então a ministração da palavra de hoje, eu vou resumi-la em como nós oramos ao Senhor, e nem tanto por conta da oração, nem tanto, a mensagem hoje não vai ser nem tanto, olha, eu poderia falar de pessoas que oraram, milagres que aconteceram, mas eu quero falar mais do orador do que da oração, mais da pessoa que ora do que da oração. O primeiro texto que nós vamos ler está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que diz: orai sem cessar. Estava lembrando da minha mãe, quando ela era viva. Desde criança, a minha mãe sempre foi autônoma, sempre trabalhou com costura, e a gente cresceu, na minha casa tinha uma lojinha, então nós crescemos ali, com a minha mãe perto e trabalhando. E às vezes a gente saía de casa e ia para a rua, para não ter que dar a volta lá no portão, a gente passava por dentro da lojinha. E muitas vezes, meu irmão, pegamos minha mãe assim, ó. Ela estava orando. E ela ensinou a gente a orar sem cessar. A oração, ela não precisa, não é que não deva, mas necessariamente ela não precisa eu fazer aquele cerimonial todo para dizer: ó todo poderoso Deus, Senhor dos céus e do universo. Usar palavras difíceis que às vezes até a gente não usa no nosso vocabulário. A gente usar uma palavra para falar com Deus que a gente nem sabe o que ela significa, mas ela talvez seja bonita, a gente usa. Então hoje, eu gostaria de falar isso, sobre o orador, enquanto ora, sobre ele. E eu quero falar como se fosse para novo convertido. Eu sei que muito do que eu vou falar aqui, a maioria já conhece, a maioria já sabe. Mas eu senti no coração de falar como se eu estivesse falando para uma pessoa nova convertida, alguém que entrou há pouco na igreja e está começando os passos, começando a caminhada com Cristo. Então a primeira coisa que eu quero falar é a definição de oração. Oração é conversar com Deus. E ninguém conversa com quem não quer se relacionar. Já viu quando a gente vai na fila do banco, da padaria, em algum lugar, sempre vai ter um puxando o papo. O dia hoje está firme, Ou então está fazendo frio. Ali não é nem o assunto que é o importante é o relacionamento. E esse relacionamento, ele é aberto através da conversa, do diálogo. Aí a pessoa vai lá e responde, daqui a pouco muda de outro assunto e daqui a pouco estão se relacionando. Orar nada mais é do que conversar com Deus. E para eu conversar com Ele, eu preciso ter uma vida de relacionamento. Quando as pessoas têm dificuldade em orar,
não por conta da oração em si, mas por conta do relacionamento com Deus. Dificuldade em se relacionar com Ele. Às vezes alguém pede assim: irmão, você pode fazer uma oração? E a pessoa trava, não consegue, tem vergonha. Mas preste atenção, se talvez você que tem vergonha de orar na frente do outro, preste atenção se você tem vergonha de conversar com alguém na fila do ônibus. É a mesma coisa. A diferença é que nós estamos conversando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, aquele que é dono de tudo, mas ainda assim Ele vem e Ele nos dá atenção para aquilo que a gente vai falar com Ele. Ele está atento para nos ouvir, e por que então nós vamos ficar tímidos em conversar com aquele que a gente se relaciona? O nosso relacionamento com Deus, ele é cotidiano, ele não é só dentro da igreja. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é no momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, e enquanto a gente está dormindo, a gente ainda está se relacionando. Assim como diz em Salmos, em paz nos deitamos e logo pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar, então Ele cuida de nós enquanto estamos dormindo. A palavra diz isso: aos seus Ele cuida enquanto dorme. Então esse relacionamento com o Senhor, ele é de tempo integral. E a conversa, o diálogo, ele é uma forma de nós fortalecermos, de nós firmarmos este relacionamento. E como nós, ou como você encara o Senhor nesse relacionamento? Como você encara Deus neste relacionamento? Há pessoas que vão olhar o relacionamento dele entre um senhorio e um servo. Há pessoas que vão olhar esse relacionamento entre um pai e um filho. E a forma como nós enxergamos o nosso relacionamento com Deus vai influenciar diretamente na nossa oração. Se a gente ora muito, se a gente ora pouco, qual é a conversa que a gente tem com Deus, o que a gente fala, o que a gente espera ouvir do Senhor. Eu gostaria de ler duas frases que eu separei. O problema não está no título usado, se eu chamo Deus de Senhor ou se eu chamo Deus de Pai. Quando você começa uma oração, você chama Ele como? Você trata Ele como? Como um Senhor ou como um Pai? O problema não está no título, mas na consciência com que nós nos aproximamos dEle. Há pessoas que já são filhas, mas ainda pensam como servos. Pessoas que lhe tratam Deus como um Senhor, como um rei distante. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para poder compartilhar é sobre isso. É sobre tratar o Senhor como Pai. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E por meio dele chamamos Abba, Pai. A palavra Abba, ela é uma palavra grega que ela traz um cuidado, é como se nós estivéssemos falando papai. Através desse sacrifício de Cristo, através do favor de Deus, hoje nós podemos chamar Ele de papai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele.
Veja, eu já não sou só aquele que é servente, serviçal, súdito de um rei. Ele te chamou e me chamou para ser filho. Quem tem empresa e que o filho trabalha na empresa, sabe que tem um tratamento diferente. Ou quem trabalha em algum local e o patrão, por mais que ele goste de você, existe um tratamento diferente para quem é família. Colossenses 1,13, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade com o seu sangue e perdoou os nossos pecados. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família. Há outras traduções que diz o servo não é membro permanente da família. Mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. João 15,15, já não os chamo de servo, pois o Senhor não faz confidência a seus servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Nós acabamos de ler uma sequência de textos, Gálatas, Colossenses e João, que nos traz essa realidade. Nós somos filhos de Deus. E aí eu vou voltar lá na pergunta que eu fiz lá atrás. Como você entra na presença do Senhor quando vai orar? Como filho? Ou como um servo? As duas coisas não são iguais. E no decorrer dessa mensagem eu gostaria que ficasse claro, da mesma forma que é claro para mim. O chamar Deus de Pai não é a mesma coisa de chamar Deus de Senhor. Nós cremos que Ele é o nosso Senhor, nós vamos ver esses textos daqui a pouco. Mas não é a mesma coisa chamar Deus de Abba Pai, de Papai. Meu irmão e eu, é um trem muito esquisito. Se eu estiver falando com um pastor, com outra pessoa, do meu pai ou da minha mãe, eu vou falar o meu pai, a minha mãe. Só que quando eu estou conversando com meu irmão, vice-versa, a gente fala o papai, a mamãe. Ah, o papai falou isso. Ah, mamãe, isso, aquilo. Entre nós dois, a gente trata os nossos pais de uma forma mais carinhosa. Tem diferença da forma com que nós entendemos Deus. Como você inicia uma conversa com Deus? Primeira coisa que eu disse, como você enxerga o Senhor? Como você enxerga o nosso Deus? Como um rei distante, como um senhor, ou como um papai? Agora a segunda pergunta, como você inicia a sua oração? Pedindo Deus perdão pelos pecados que você cometeu. Senhor, me perdoa, eu sou miserável, eu não mereço a sua graça, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Começa uma oração movido pela culpa. Ou quando você começa uma oração com o Senhor, você tem um coração aberto, leve, tranquilo, de saber que foi perdoado por Deus, e falar: ah, papai, como é bom estar aqui na sua presença. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir perdão dos nossos pecados, que fique bem claro isso. Existe um momento para isso. Salmos capítulo 51 vai ter um texto inteiro de 19 versículos com o salmista falando: Deus me perdoa, Deus apaga de mim os meus pecados.
O Senhor é misericordioso, seja bondoso comigo, me perdoa. O pedir o perdão, vai ter momento para isso. Vai ter momento em que eu vou falar, Senhor, eu errei, eu vacilei, me perdoa. Mas esse tipo de oração, ele não pode ser o que move a minha conversa com Deus. Porque aí eu não estou tendo um relacionamento com Ele. Eu estou tendo um momento só de ir lá e ficar pedindo perdão pela culpa. Pedindo perdão pelo pecado. Se toda oração sempre começa na culpa, talvez a identidade de filho ainda não tenha sido plenamente compreendida. Nós somos filhos, amados por Ele. O Senhor não te olha para te condenar. O Senhor não te olha como um juiz que vai olhar os seus pecados e vai te castigar por isso. Às vezes a gente aprendeu isso a vida inteira. Mas o Senhor, Ele é amor. O que Ele demonstra para nós é o amor. Naum 1:3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O que eu estou dizendo aqui é que Deus, Ele não passa a mão na cabeça da gente. Não, eu não estou dizendo aqui que porque Deus me ama, eu posso viver uma vida promíscua, eu posso viver uma vida de pecado, não é isso. Existem textos, nós vamos ler alguns aqui agora, que fala disso, sobre a severidade, sobre a gravidade do pecado, e a importância que tem de você e eu nos arrependermos e pedirmos perdão ao Senhor. Então, como eu disse agora há pouco, eu não estou dizendo que nós não devemos pedir perdão, sim, nós devemos pedir, porque Deus, Ele é implacável. Isaías 59:2, foram as suas maldades que o separaram de Deus, por causa dos seus pecados, Ele se afastou e já não os ouvirá. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então está aí o motivo que nós temos de pedir perdão dos nossos pecados. Deus, Ele nos resgatou, nos restaurou, nos transformou, através do momento em que nós reconhecemos o nosso erro, confessamos, nos arrependemos e não praticamos mais. Então, a partir deste momento, eu me tornei filho do Senhor. Eu não sou um servo lutando para ser filho. Eu sou um filho que é amado pelo Pai. Às vezes a gente lê esse texto de Romanos 3:23, todos estão separados da presença do Senhor. É verdade, mas você já leu o 24? Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Estávamos separados, mas em Cristo nós fomos reconciliados, e agora nós somos filhos. Nós não somos mais estranhos ao Senhor, nós não somos mais distantes dEle, agora nós somos filhos. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Quantos cristãos dentro da igreja há muito tempo vivem só como um fardo nos ombros, sentindo o peso da culpa de coisa que cometeu, da maneira como ele conduziu a vida dele até hoje, da maneira como cuidou dos filhos, como cuidou dos negócios, e aquilo traz um peso. Talvez decisões erradas que foram feitas no passado e que a pessoa ainda traz culpa disso. Talvez pecados que você nunca vai confessar para ninguém. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos confessar os nossos erros uns aos outros para nós sermos curados. Não para ser perdoado, mas para ser curados. É por isso que terapia funciona. Quando você conversa com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, você consegue
expor, você consegue ouvir da sua voz aquilo que está te prendendo e encontra um caminho para poder se livrar. Mas existem pecados que a pessoa fala, eu nunca vou contar isso para ninguém, porque se eu contar isso, a pessoa, ela vai me rejeitar, ela não vai acreditar em mim. E a pessoa anda com aquela culpa, e essa culpa que ela leva no relacionamento um com o outro ou consigo mesmo, ela acaba transferindo para Deus. Ela nunca aceita que foi perdoado, nunca acredita que foi perdoado pelo Senhor. Quem se vê apenas como pecador, se aproxima com medo de Deus. Mas quem entende que é filho, se aproxima com confiança. O pecado enfraquece a nossa comunhão com Deus, mas ele não anula a nossa filiação. Eu vou repetir. O pecado enfraquece a nossa comunhão, mas ele não anula a nossa filiação. Você e eu somos filhos. O nosso relacionamento com Deus deve ser como de filhos. A nossa conversa com Deus deve ser como de filhos, que tem um Abba Pai, que tem um papai. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim receberam um espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora os chamamos Abba Pai. Foi com esse amor, foi com esse zelo, com esse cuidado que Deus nos resgatou. Esses dias, acho que foi essa semana ou semana passada, eu vi no stories da pastora, uma menina que é filha de pastor, e estava falando sobre honra e intimidade. Honra e intimidade. Chamar Deus de papai, ou enxergar o meu relacionamento com Deus como de pai e filho, não vai anular o poder dele sobre a minha vida, como rei, como senhor, como autoridade. Chamar Deus de pai não vai enfraquecer a autoridade que ele tem sobre mim. Eu posso honrar o Senhor, e quantas pessoas têm chegado na presença do Senhor com honra, como uma honra real. Ó Senhor Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, como se fosse um Deus tão distante. Mas existem pessoas que chegam para Deus e falam, ô papai querido, não procura palavras difíceis, nem frases bonitas para falar com Deus. Quando eu congregava na antiga igreja, antes de vir aqui, meu antigo pastor, ele comentava algo que eu guardo para a vida. Na nossa região havia um irmão bem simples, muito simples. Não sabia ler, não sabia escrever, falava com muita dificuldade, era um senhorzinho já de idade, hoje ele já está na glória. E ele tinha uma horta, e começou a dar praga, na dele e na do vizinho. E aí, de um tempo, a dele começou a não dar formiga, mas a do vizinho continuou. E aí esse irmão contando, diz ele que, o vizinho perguntou, por que não está dando formiga aqui na sua horta? O que você está usando? Ele falou, não estou usando nada, eu estou falando, ô pai, não deixa as formigas comer as minhas plantas, tira elas daqui, porque eu só tenho essas plantas. E a formiga não comia, e ele falou, eu orei e Deus me ouviu, e a formiga não comeu. Ele não precisou de conhecimento teológico para poder falar com Deus, ele só precisou de um coração sincero, de um coração íntimo. Ele não tinha aquela honraria toda. Marcos 14, 36. Aqui é um exemplo de Jesus honrando
mas sendo íntimo. Intimidade não anula a honra. Jesus disse: Papai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice. Jesus estava indo para a cruz. E ele disse: Papai, vai doer. Papai, eu vou sofrer. Intimidade, chamar Deus de papai. Apelar para o coração do pai. Mas a honra está aqui, olha. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Nós podemos honrar sim o Senhor, nós podemos nos achegar sim na presença do Senhor, tendo Ele como o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Rei, mas muito mais do que a honraria, o Senhor quer de nós um relacionamento íntimo de pais e filhos. A nossa oração precisa ser dessa maneira, nesse nível de intimidade com o Senhor. Sem intimidade, a pessoa só vê Deus como rei. E sem honra, a pessoa trata Deus como um colega de forma irreverente. Deus não é o nosso colega. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Mas Ele também é o nosso Pai. E quando nós conseguimos entender isso e encontrar essa junção da intimidade com o reino, nós alcançamos o Senhor. Nós alcançamos o coração dele. A nossa oração, ela se torna diferente, ela não se torna um peso. Talvez a pessoa que você conhece, que você gosta, tem gente que gosta muito do outro, e tem uma maneira, né, diferente de demonstrar esse amor. Mas imagina você que é uma pessoa que você gosta e gosta muito, que há muito tempo você não vê, ou que há um dia não vê, ou que daqui da igreja, que domingo você viu, e agora, quando chega na quarta-feira, você sorri porque você vê aquela pessoa de novo, porque você gosta dela. Quando você chega para ela, como que você fala? Ô, meu amigo, me perdoa, porque eu devo ter errado alguma coisa aí com você, eu sou tão falho. Tem gente que é assim, né, e precisa de tratamento, pessoa que sempre pede muita desculpa, fica pedindo muito perdão, não, tudo bem, tem uma desculpa, acaba virando vício de linguagem, não pode, eu conheço gente assim. Mas quando a gente encontra uma pessoa, a gente fala, que bom que eu te vi, que bom te encontrar de novo, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão legal, eu gosto de conversar com você, não, e aí, vamos marcar da gente encontrar de novo, e a gente estreita esse relacionamento, e a nossa conversa, ela flui naturalmente. Mas tem muita gente que quando vai se relacionar com Deus, não sabe o que vai falar, porque imagina o que Deus vai pensar dela, medindo Deus com a régua dela, medindo Deus com a vista dela. João 13:23, o discípulo a quem Jesus amava, ocupava o local reclinado sobre o peito dele. Este é um outro exemplo de intimidade e honra. João, um dos discípulos, quando foi cear, estava deitado no ombro, no peito de Cristo. Você não deixa uma pessoa deitar no seu ombro, que você não tenha intimidade. Pensa, você na cidade, chega alguém, vai te dar um abraço, e vai colocar o peito no seu ombro. Opa, peraí, eu te conheço. Mas aqueles que a gente tem intimidade, isso acontece. João tinha intimidade com Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Lá em Apocalipse, quando João recebe a revelação, ele diz, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Era o mesmo Jesus, era o mesmo João. Quando eles estavam juntos lá na ceia, no momento de intimidade, João reclina sobre o peito de Cristo. Mas quando ele vê
o Cristo glorificado, com poder, com glória. Ele disse: eu não consegui ficar em pé, eu caí sobre os meus pés e eu pareci como morto, porque ele estava honrando aquele que estava diante dele. Não era só um colega, não era só um amigo, ali ele estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e ele não conseguiu ficar de pé. Então Jesus colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Com base nisso que eu acabei de falar, primeiro, como nós enxergamos Deus? Como um rei ou como um pai? Segundo, como nós nos achegamos até Ele? Íntimos ou só com honraria? Eu gostaria então de compartilhar um texto da Bíblia que ele nos ensina a orar com a identidade de filho. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando orarem, não fale por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. É o que eu falei aqui da honraria. Ó, todo grande e poderoso Deus. Mateus 6,8. Não que eu esteja criticando quem faz isso, tá? Se você ora assim, continue orando, porque é a sua intimidade com Deus. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, Ele ouve a gente, cada um da nossa maneira. Eu não preciso imitar ninguém ou querer aparentar uma maneira diferente do que eu sou no meu convívio social. Mateus 6,8. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Vocês devem orar assim. E Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Em 2 momentos Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Um no Sermão da Montanha, que foi esse daqui, e o outro num dia qualquer lá que os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar? E Jesus falou: então ok, eu vou ensinar vocês a orar. Quando orarem, ora assim: Pai nosso que estás no céu. Não é uma reza, não é só uma repetição. Jesus estava ali mostrando para nós um padrão de como um filho deve se aproximar do Senhor, de como um filho deve orar sem cessar. Quando se aproximar de Deus, reconheça a identidade paternal dele e a nossa identidade de filho. Aproxime-se do Senhor primeiro dizendo: o Senhor é meu Pai e eu sou o seu filho. Nós não somos clientes fazendo pedido, nós somos um filho buscando a atenção do Pai. Lá atrás eu perguntei: como que você começa a sua conversa com o Senhor? Como que você começa a sua oração? Deus me perdoa todos os pecados, porque eu sou pecador e eu sou falho? Jesus está ensinando para a gente começar a orar reconhecendo qual é a nossa identidade. Nós somos filhos. Nós somos filhos e temos que nos relacionar com Deus como filhos. Santificado seja o seu nome, fala de adoração. Eu reconheço Deus como Pai e eu o adoro pelo que Ele é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso está falando de prioridade. Senhor, o Senhor é o meu Pai, eu te adoro. O Senhor é tudo para mim. E eu sem o Senhor não sou nada. Então o Senhor é a minha prioridade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto é dependência de Deus. Senhor, eu sou dependente de Ti. Então a oração do Pai Nosso: reconhecer a Deus como nosso Pai, reconhecer o nosso relacionamento que devemos ter com Deus como de filhos, adorar ao Senhor, santificando o nome dEle e exaltando o nome dEle, priorizando o Senhor nas nossas vidas. E aqui no 5º passo, começam os pedidos.
mostrando para Deus, eu sou dependente do Senhor, se o Senhor não me alimentar, eu não vou comer. Não é a nossa inteligência, não é a nossa faculdade, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade profissional, não é o nosso emprego, não é a nossa empresa, não é nada, não é a nossa conta bancária, não é a nossa herança para quem tem. Nada disso nos sustenta, o que sustenta é o Senhor, é Ele que dá a semente. Perdoa as nossas ofensas. Aí sim, Deus, se eu pequei, me perdoa, mas deixa eu te falar uma coisa, não espere para pedir perdão a Deus, só quando você for orar. Por exemplo, eu cometi um erro, eu vacilei aqui, não me arrependi, não pedi perdão, e aí, de repente, tem um doente. Aí alguém vai e me pede, você pode orar para o doente? Posso. Não, mas eu pequei ali. Senhor Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. Não espere acontecer esse momento. Davi, ele não foi santo, ele não foi certo. Davi fez uns trem errado, mesmo sendo crente. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo sendo rei. Mas sabe o que fez ele alcançar o coração de Deus? O que fez ele ter um olhar diferente por Deus? É que para cada pecado havia um pedido de perdão. Se pecar, meu amado, o João escreveu isso lá. Ele disse, olha, a Bíblia foi escrita para que a gente não peque, mas se pecar, saiba que você tem um advogado fiel. Esse advogado não vai pegar a sua causa, pegar o seu dinheiro e ficar te enrolando, não. Esse advogado, ele é fiel. E você vai ter um justo juiz, um juiz em que você pode olhar para ele e falar assim, eu confio na justiça dele, eu confio na decisão dele. Então, se pecarmos, corra para se arrepender. Deus, eu pequei, me perdoa. E a palavra do Senhor diz lá em Miqueias, que Deus pega o nosso passado de pecado e joga no mar de esquecimento. E daquele lugar tem uma placa de todo tamanho escrita assim, proibido pescar. Deus não lembra do nosso passado, daquilo que a gente já se arrependeu. O diabo é diferente. O diabo fica falando, o seu passado te condena. Mas Jesus, ele diz, a nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Tudo se fez novo. Então, meu amado, reconheça, se arrependa e confesse ao Senhor. Assim como nós temos perdoado, isso aqui está falando de honra. Sabe por quê? Porque Deus perdoa. E eu, como filho, vou fazer igual meu pai fez, e isso vai agradar. Deus vai falar, olha, ele está perdoando igual eu estou perdoando, o coração dele está ficando igual o meu. Nós estamos tendo o mesmo coração, o mesmo pensamento. Então, quando eu perdoo, eu estou honrando ao Senhor, é o que Jesus estava dizendo. Quer agradar ao Senhor? Quer ter um relacionamento com Ele? Ouça a voz dEle, siga as palavras dEle. Jesus, ele disse isso, se nós o obedecermos, se guardarmos a palavra dele, ele estaria conosco. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Isso é confiança. Senhor, eu confio em Ti, eu não confio no mundo, eu não confio na justiça, eu não confio na medicina. Não estou dizendo que a gente não deva seguir as regras da justiça, que a gente não deva seguir as regras do médico. Não estou dizendo que a gente não tem que ir no médico fazer um check-up. Tem, homens e mulheres, principalmente porque eu acho que a maioria aqui tem acima dos 40. Tirando o novinho aqui. Cuide da saúde, cuide da
da sua vida. E o último, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Encerra uma oração do mesmo jeito que começou, adorando ao Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Que então fique claro que nós não devemos enxergar Deus somente como Senhor, mas intimamente como Pai. E um pai honra o seu filho. Então, quanto mais íntimo, mais honraria nós vamos dar a ele. Quanto mais nós o tratarmos como pai, mais nós vamos reconhecer a autoridade que ele tem sobre nós. Quanto mais íntimo você for, quanto mais você tratar ele por pai, mais autoridade ele vai ter com você. Quem é pai aqui vai saber, vai entender o que eu quero dizer. O seu filho, se ele estiver correndo aqui na igreja, subindo no altar, mexendo para lá, mexendo para cá, e eu falar com ele assim, olha, não faz isso não, não mexe aí, isso é da casa de Deus. Ele pode olhar para mim e falar, agora vai o pai falar. O pai, ele reconhece a autoridade. Os meus filhos reconhecem a minha autoridade, eu reconheço a autoridade do meu pai sobre mim. Quanto mais pai, mais autoridade. E o último texto, Hebreus 4,16. Então assim, depois de tudo isso que eu falei, assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. O que o texto está dizendo ali? Que nós devemos nos aproximar do Senhor com confiança. Se talvez até hoje você chegou na presença do Senhor como se estivesse algemado e com corrente, Senhor, me perdoa, eu sei que eu sou pecador. Hoje você aprendeu que você é filho. E se você construir esse relacionamento, se você receber esse perdão, tem pessoas que têm dificuldade de receber perdão, mas Deus te perdoou, você é livre. O sangue de Cristo te torna livre. Já não tem mais culpa sobre você. Se você confessou o seu pecado, você é livre. Quantas pessoas não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono, uma boa noite de paz, porque está com a consciência pesada? Mas, meu amado, Deus te tornou livre. Como livre, então, você tem um caminho aberto. Na casa do meu pai, eu não bato na porta para poder entrar, eu tenho chave. Se ele estiver no quarto dele, eu entro no quarto dele. Os meus filhos não batem a porta para poder entrar no meu quarto. Nós somos íntimos. Você tem livre acesso à sala do seu papai. Chame a ele de pai. Nós vamos ministrar um louvor agora, e eu gostaria que você fizesse isso. Quem sabe nunca você fez uma oração como essa, de filho para pai. Por isso que eu disse que eu gostaria de falar hoje como se eu estivesse falando para novo convertido. Talvez você nunca chamou Deus de papai. Talvez você nunca nem chamou seu pai de papai. Mas faça isso hoje.